Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou diretamente aqui da Gold Coast, começando mais um The Goldcast. Feliz 2024 a todos em primeiro lugar. Estou hoje recebendo a Luísa Coelho, mestre em educação infantil, formada pela Southern Cross University, já foi ambassador de 2022 aqui do prefeito da Gold Coast, é praticante de tecido acrobático, apaixonada por sustentabilidade e em ajudar estudantes internacionais. Lu, seja muito bem-vinda ao The Goldcast. Que honra estar aqui. Deu certo afinal de contas, deu? Né? Antes de vir pro Brasil, tudo lá. Coisa boa. Galera, só para deixar vocês avisados, esse é um projeto em parceria da Study Gold Coast Brasil, em parceria com a Hello Austrália, uma agência de intercâmbio destinada a estudantes internacionais. Então a gente está aqui para descomplicar todas as questões de estudantes internacionais da Gold Coast. A gente vai falar sobre educação, lifestyle, imigração. Então tem uma série de coisas que a gente vai levar vocês nessa temporada. E hoje, nada mais, nada menos do que a Lu, para falar um pouco da experiência de fazer um mestrado aqui na Austrália. Ela que já está há quase 7 anos, é isso? Quase aí, Lu? 7. Exatamente. Então, eu acho que a Lu tem muito a agregar para nós e vai ser um bate-papo bem massa. Eu já conheço a Lu há um tempo aqui de Austrália também e sabendo da tua história e tudo mais. Então, a ideia toda é que a gente passe uma visão de quem já teve esta experiência, né, do ensino superior. Mas antes de tudo, Lu, eu queria que você falasse um pouco de você, de como você veio para a Austrália, o que fez você tomar essa decisão. Fala um pouco para a galera. Então, essa história é interessante, porque eu nunca tive um sonho de vir para a Austrália especificamente. Quando eu me formei em administração no Brasil em 2016, final de 2016. E eu trabalhava na Latam. Eu era estagiária. E foi bem quando eu entrei na empresa, era TAM, e aí estava aquela época de troca. Uhum. E acabei não sendo efetivada, eu gostava muito da empresa e tal. E acabou não dando certo. E aí eu falei, gente, agora é o meu momento de fazer um intercâmbio que eu não tinha feito ainda. Eu tinha ido já para Chicago estudar inglês por 2 semanas. Mas não é um intercâmbio, né? E eu sabia que esse momento ia chegar. E eu falei, agora. Não tem nada me prendendo, tem que ser agora. Fui numa agência de intercâmbio e falei, quais são as minhas opções? A mulher mostrou, tá? Como a questão financeira também, acho que, né, sempre impacta. Eu falei que eu queria um lugar que eu pudesse trabalhar também, para poder me sustentar. E aí as opções eram Irlanda, Canadá, aquela coisa. Nem lembro mais qual que era. E, obviamente, Estados Unidos, África do Sul, Europa, né? Acho que são aqueles destinos. Estados Unidos eu acho que até não podia trabalhar, né? Sim. Mas eu teria escolhido porque... Canadá também. Canadá. Sinceramente, eu nem lembro qual que eram as opções. Só sei que eu escolhi a Austrália porque eu achei bonito e porque faz calor, né? Exato. Da onde você é do Brasil? Sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo é quente também, pô. Tem muito gaúcho aqui, né? Você é do Sul, né? Não, eu sou de Curitiba. Você é de Curitiba? Gente! Sou do Sul também. Eu falo gente. Você fala gente. E tu? Falei tu, porque eu conheço tanto gaúcho em Gold Coast que, meu Deus. Tem bastante brasileiro aqui mesmo, né? Mas assim, você tinha uma noção de cidade, destino pra vir pra cá? Ou tipo assim, show me, please? Então, aí o que aconteceu? Foi engraçado porque, na época, eu conhecia algumas pessoas, até do mesmo colégio que eu tinha feito no Brasil, que estavam vindo pra Austrália também, indo pra Sydney. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar fugir dessas pessoas. Que ano foi isso? 2017. E aí, entre as opções, eu escolhi Brisbane. Então, eu fui para Brisbane em busca de estudar inglês e queria conhecer a cultura. Eu sempre tive muito essa curiosidade de conhecer pessoas de outros lugares e experienciar a cultura local mesmo. Então, eu achei que Brisbane, por ser uma cidade menor, eu ia ter essa... Cheguei lá, um monte de brasileiro também. Mas, gente, a gente tá em todo lugar. Não tem como. É isso. No mundo inteiro. No mundo inteiro, com certeza. E aí eu acho que vai muito do nosso esforço também, de querer encontrar as pessoas e cultivar outros tipos de relações com outras pessoas. Porque, no fim das contas, eu acabei fazendo muita amizade em Brisbane, com pessoas de outras nacionalidades. E foi assim que eu comecei minha trajetória na Austrália. Em Brisbane... Eu também cheguei em Brisbane, sabia? Cheguei em Brisbane? Eu acho que uma das coisas que a gente tinha muito antigamente, eu acho que até o destino Gold Coast, ele era um pouco sazonal, né? Então a gente tinha medo, aquela coisa assim, ai meu Deus, não tem trabalho durante o inverno. Exatamente. Todo mundo às vezes dava aquela... Até às vezes a agência de intercâmbio falava assim, acho que é melhor não ir pra Gold Coast, porque de repente na época do ano não tem trabalho também. Exatamente. Hoje é completamente diferente, né? A Gold Coast é uma super cidade independente, eu acho que tem vida. Claro que ainda tem aquela questão, né? Da questão de praia mesmo assim, mas eu acho que já tá muito mais
mais viva do que era. Sim. Né? Mudou Eu cheguei em 2011 na Austrália, então, tipo assim, se você em 2017 ainda tinha essa impressão, imagina eu em 2011, que também, tipo assim, fui lá mesmo pra falar, pô, eu vou estudar em alguma grande cidade, vamos dizer assim, mas é perto da Gold Coast. Eu tinha essa ideia de que era perto da Gold Coast. Porque é muito fácil, né? Exato, é fácil. Só pegar um trem. O transporte público aqui é muito bom. Agora a gente tá passando por uma série de obras aqui na Gold Coast. Eu acho que com a Olimpíada vindo vai tender... A tendência é, tipo assim, super Brisbane e desenvolvimento. Gold vão crescer demais. Exatamente. A tua trajetória em relação a... Desde o momento que você chegou aqui de estudos, você veio estudar inglês? Você fez curso vocacional? Como é que foi isso? Eu vim para estudar inglês, fiz acho que 6 meses de inglês. E dentro do curso de inglês, que eu fui pro General primeiro, eu subi de nível e acabou que eu cheguei no avançado e não tinha mais pra onde ir. Exato. Já falava Aí, inglês no Brasil? Ah, você trabalhava na Latam? Um pouco. Aquele intermediário que a gente achava que era fluente, que o problema é falar, entendeu? E entender os australianos, convenhamos, né? Que eles não falam inglês. Mas, enfim, aí eu acabei fazendo o EAP, que é o English for Academic Purpose, que, cara, foi muito legal. Eu super recomendo, sou fã do EAP. Fiz, e eu acho que é uma coisa que até me ajudou no mestrado um pouco. Sim. E no que eu saí do EAP, momento de renovar o visto. É sempre um challenge. E foi Thiago. Tiagão, a coisa Cheguei, boa. Thiago, 2017, não sei o que eu faço, não sei pra onde eu vou, não sei se que eu quero ficar. Não sabia ainda se eu queria ficar na sempre Austrália. uma fase de reflexão, né? Eu costumo dizer que a renovação do visto, ela é tipo assim, um momento reflexivo, né? Em relação a objetivos, desenvolvimento, né? Aonde você quer estar. Então, tipo assim, nossa, não é só um processo de aplicar um visto. Sim. Tem muita coisa que se envolve disso também. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque na época, eu fiz orientação vocacional no Brasil para querer tentar entender o que eu queria fazer profissionalmente. E fui fazer administração, que era uma coisa mais geral, porque eu falei, eu acho que com tempo e maturidade a gente vai se encontrando. E aí eu consigo fazer uma especialização. Exato. E foi isso que me levou a ficar mais um tempo na Austrália. Minha primeira renovação de visto foi fazer 2 cursos vocacionais para tentar me encontrar profissionalmente. Uhum. Então eu fiz Social Media Marketing. E fiz um diploma em Travel and Tourism. Olha lá. Já por vinha, causa né? da Da Latam. Latam. Eu sou que turismólogo. Ah, mentira! Cara, a gente se conhece e não se conhece, né? Tem tanta coisa, precisamos marcar um café. É muito legal, né? Tipo assim, eu acho que todas essas pessoas que têm essa paixão de, sei lá, sair do Brasil, no caso, sempre tem alguma ligação, assim, seja com administração ou turismo. Todo mundo me discriminava, vai ser turista, né, na faculdade. Eu falei, nossa, tipo assim, tô entrando num mundo que já tô sendo discriminado. Não, já tô sendo discriminado no começo, assim, né? Você tem aquela coisa do Brasil, da sociedade, falando muito de engenheiro, advogado, médico e eu turismólogo, né? Então, mas eu adorei, viu? Quando eu fiz aquela orientação vocacional, eu queria fazer gestão ambiental. Olha lá, ó. Mas, justamente, as pessoas julgam e a gente fica mesmo com medo do que vai ser o nosso futuro. Como é que a gente progride nessa carreira que é meio incerta, que é meio... aquela coisa, né? A pressão que a sociedade te dá já te faz, tipo assim... mudar de ideia. Exato. Às vezes era... Enfim, é bem complicado, né? E aí que vem a reflexão e as oportunidades que a Austrália te traz. Porque aqui, você explorar esse tipo de área, mesmo que não seja sua, é possível. Com certeza. E é diferente de estar no Brasil, assim, querendo ou não. A gente sabe, eu amo o Brasil, gente, não don't get me wrong. Mas as oportunidades aqui são diferentes e foi isso que me fez ficar. E eu acho que também é uma fase da vida que a gente tá, quando a gente vem fazer um intercâmbio, que a gente tá disposto também a tentar várias coisas, né? Sim. Pô, beleza, você vem aqui, você trabalha com inúmeros tipos de coisas que você nunca fez na vida, então, tipo assim, você tá aberto a esse tipo de coisa. Então, tipo, ali, eu sempre falo pros estudantes, falo assim, durante essa tua fase de início, que às vezes você não tá pensando tanto nesse lance de carreira e tudo mais, tenta um pouco de tudo. Vai trabalhar na obra, vai trabalhar de chefe de cozinha, vai trabalhar de assistência social, vai fazer uma série de coisas, cleaner, hospitality, uma série de coisas que você pode treinar em inglês, porque é nessa fase que você vai realmente, gostei, descarta, sabe? Então, eu acho que a Austrália nos permite também isso. Porque, tipo, se você sai de uma faculdade hoje do Brasil, você já tem que estar pensando numa carreira. Ah, meu Deus, estou formado. Então, por isso que eu acho que tem muita gente que acaba se frustrando, porque sai de uma faculdade achando que vai pegar um emprego, assim,
grande, mas na verdade você tá, tipo, ainda num entry level, vamos dizer assim, né? E, de novo, é a pressão social, né? Exato. Porque culturalmente, no Brasil, a gente tem isso de precisa ter, só olhar pra carreira. Você ter um second job, você não vai fazer um second job que é um shift de hospitality. Não existe isso. Lá É no Brasil diferente. você não tá disposto a fazer esse tipo de coisa, né? E eu também falo isso para as pessoas que estão chegando. Aproveita a energia, porque ela cai um pouco. Exato. Ao longo do tempo, né? Qual que foi o seu Você fez esses jobs de... Fiz. Eu trabalhei 2 anos e meio de cleaner de escritório. Tipo assim, eu no meu, acho que segundo mês, eu passei 2 anos e meio. Eu limpava, tipo, 4 andares, eu morava em Brisbane, de um prédio do próprio governo. Nossa, passava, tipo assim, limpando todas as salas. Depois fazia rubbish, low dust, medium dust, high dust. Tirava tudo lixo. Mas foi uma experiência legal também, porque... E tinha o porteiro desse prédio, ele era surfista também, a gente sempre falava de surf, então eu acabei ficando muito amigo do porteiro. Tá vendo? A oportunidade de você aprender, você praticar amigo o dele seu até inglês com pessoas Com que certeza. você não nem ia Com imaginar. certeza. Às vezes você nem leva em consideração o tanto de coisa positiva que pode acontecer durante esse tipo de coisa, porque às vezes a gente só fica... tá driven by money, ou sabe, aquelas coisas do tipo. Mas tem uma série de coisas que acho que influenciam. Mas eu acabei já fazendo de tudo também aqui, né? Desde hospitality, eventos, obra. Acabei fazendo um pouco mais, assim, desses meus trabalhos de início mesmo, foi sempre cleaner. Acho que era mais até, porque como era Brisbane, eu acho que tinha mais oportunidade também, sabe? Então... Diferente, assim, sei lá, de hospitality, que tem aquela coisa aqui da Austrália também, que as coisas fecham cedo, então dependendo do teu horário, o schedule de aula, também você tem que optar por uma área da atuação, né? Isso interfere bastante. Eu acabei indo para Exato. hospitality porque minhas aulas eram de manhã. Então tem isso tentava também. pegar um restaurante Exato. que ficava aberto também. E nesse teu curso vocacional, como é que assim você lidava em relação a esse balance? Beleza, isso. Porque, querendo ou não, o curso vocacional acaba sendo um pouco mais self-study, mais flexível e tudo mais. Como é que você encarava isso no teu dia a dia, assim, conciliava? Cara, eu achava muito tranquilo, assim. De certa forma, eu sempre gostei de estudar. Então, quando eu sentei com o tia, eu falei, tia, eu quero uma escola, uma instituição que seja séria e que eu vá, de fato, aprender alguma coisa e estudar. E aí é que tá, né? Que é aquele mito, digamos, que todo mundo fala. O modelo de estudo, de ensino aqui é muito self-study. E é mesmo. O professor tá lá, lógico, para ter um tutorial, para ter um guia, mas ele tá lá muito para tirar dúvida. Vai muito do quanto você quer correr atrás. Então, e na época eu trabalhava de hospitality, trabalhava nesses bicos e tal. Eu achava muito de boa, e até porque tudo que eu fazia, eu morava em Spring Hill, né? Que para quem não conhece, é tudo muito perto da City, perto da onde eu estudava, eu trabalhava, tudo fazia a pé. Isso para mim facilitou muito. E aí eu fazia uma schedule assim de quantas horas eu ia passar fazendo assessment, quantas horas eu ia eu fui au pair também, nesse momento. Pô, o au pair acaba unindo, às vezes, duas coisas, assim, né? Foi bom, porque, assim, eu tinha uma passagem de volta pro Brasil, e os meus pais falaram, vem visitar, porque eles não estavam esperando que eu ia ficar, né? Então, nada, eu falei, vou ficar mais 2 anos e meio. Aí, fui visitar, quando eu voltei, falei, porque eu tava morando com brasileiro antes. Eu falei, quero uma experiência nova, quero falar mais inglês, enfim. E fui fazer au pair. 4 crianças. Nossa! O louco. Momento de silêncio. Hoje você é mestre delas, né? Então. Enfim, aí eu tava porque eu fiz 2 anos e meio de vocational course. E aí, no final, nessa reta final, eu tava de au pair também. Então, era bom também, porque eu também tinha eu seguia a rotina deles. E aí, eu meio que incluía em que momento que eu ia fazer meus estudos e tal. E eles foram super tranquilos. Eu ia pra minha aula. Chegou a trabalhar com social media ou turismo aqui? Eu fiz um estágio Comecei a fazer um estágio, porque eu me formei em turismo bem quando deu Covid, né? Entendi. Timing. Eu comecei a fazer um estágio com a Val Noleto. Ah, boa. Que ela tem a Personify e Travel Partner da Flight Center. E a gente começou a fazer uns jobs juntas e tal. E aí, quando deu Covid, parou tudo, congelou. E foi no meio desse processo de Covid que eu acabei... Porque, assim, quando eu renovei para os vocational courses, a minha prioridade, a minha intenção era, de fato, me conhecer. Saber se eu queria trabalhar com alguma daquelas coisas. E aí, depois... E não tinha certeza ainda se eu queria ficar aqui. Porque as pessoas já falavam sobre isso, né? Ah, você quer ficar? Qual que é o seu plano e tal? Isso foi 2020, então.
Então, Ou 2019? antes disso já rolava esse, né? Tanto que na época, em 2018, quando eu sentei, final de 2017, 2018, Foi antes. quando eu sentei com o Tia a primeira vez, ele falou, olha, existem essas possibilidades, o pessoal já começa a olhar pra lista. Aí eu olhava pra aquela lista e falava, meu Deus, Aí eu falava, Você tem que escolher às vezes, né? É muito complicado, porque foge um pouco da sua área de atuação, que digamos que eu não tinha muita, porque eu só tinha feito estágio até então. E eu tinha que escolher um negócio que ia ser life-changing pra mim. Porque você tem que, cara, mergulhar naquilo. Um ambiente que você nunca tinha entrado, assim, também, né? Tipo um big risk. E não sabia se eu queria ficar no país, de fato. Eu tava 6 meses aqui só. E tá tudo bem, né? Exato. Às vezes a gente não sabe mesmo. E foi por isso que eu fiz esse plano, porque fez sentido, né? Tudo isso eu falei com o Ti. Eu ia fazer o Vocational Course pra me conhecer e pra não ganhar tempo, mas pra entender se nesse meio tempo se eu ia querer ficar aqui ou não. E aí que tá. O que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, mas porque as pessoas, algumas, né, assumem que eu tive ajuda financeira do Brasil. E os meus pais me ajudaram a chegar até aqui. Claro. Mas o meu mestrado eu paguei sozinha. E as pessoas ficam, mas como? Planejamento. Exato. Que é isso, infelizmente. E assim, eu deixei de fazer muita coisa, deixei de viajar, sabendo que quando eu acabasse esses diplomas, ou eu ia pegar todo esse dinheiro e ia viajar, curtir, isso aqui, e voltar pro Brasil, ou eu ia renovar meu visto e fazer uma coisa de higher degree, que eu saberia que seria o caminho. E aí, enfim, tudo aconteceu, Covid e tal, aí eu falei, bom, é aqui que eu vou ficar. Aí, Tava no lugar certo. Independente de de novo. muita coisa que aconteceu no Covid, né? Mas... É. E quando que veio o estalo, assim, de falar, não, beleza, então é aqui que eu vou ficar? Ou ainda... Você tava em Brisbane, certo? Tava quando em você veio pra Brisbane Gold? ainda. Eu tava em Brisbane ainda no Covid, e quando eu decidi fazer o mestrado. Não foi... E aí que tá, não foi exatamente um estalo, não foi um momento que eu falei, não, vou ficar. Mas durante esse tempo, porque eu passei 2 anos e meio aqui, durante esse tempo eu falei, cara, isso é vida de qualidade. Qualidade de vida. Entendeu? Poder, enfim, por experiência pessoal mesmo, eu tive algumas questões no Brasil de segurança que eu passei, e poder sair na rua aqui tranquilo. Sim. Eu, como mulher também, poder sair na rua tranquila, à noite, de dia, poder dirigir meu carro com o vidro aberto. São pequenas coisas que, pra mim, são muito grandes. E é o topo da minha lista, assim, do porquê eu quis ficar aqui. Segurança. E quando que você começou o teu mestrado? Foi em 2021. 2021. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o Cambridge antes de entrar no Você mestrado. fez o Cambridge também ainda? E o Cambridge não mudou minha vida. Sou fã do Cambridge. Sei. O UFC. CPI. Você fez o CPI? Uau! Ainda o level up. Eu Já fiz tava UFC aqui quando eu cheguei na Austrália. mas quando a gente chega, né? Eu já tava aqui faz um tempinho. Com certeza. Dava pra ter feito CAI, mas eu queria me desafiar. Falei, vamos tentar. Daí, antes do mestrado, fez o CPI. Fiz, até porque E aí, né, várias histórias. Assim, vamos marcar a segunda sessão? Porque tem tanto papo. Eu fiz o CPI porque não só para poder chegar com knowledge melhor de que é um inglês acadêmico na faculdade, que isso faz muita diferença, mas também porque eu estava querendo entrar para um Master de Sustentabilidade. E, para isso, eram faculdades que exigiam um nível de inglês e a nota do Cambridge alta. Nota do Cambridge, do IELTS, enfim, qual fosse a prova. E aí eu fui pro CPI por causa disso também, porque eu teria que tirar uma nota alta para conseguir passar nessas faculdades. A SU, na época, estava com uma parceria, acho, com a Hello, isso depende muito, é muito particular de cada faculdade, de cada curso. O nível de inglês, o entry requirements, né, que eles falam. Porque tem faculdade que aceita que, por exemplo, você está aqui há não sei quantos anos, você já fez isso e isso, que seria, né, diploma e tal. Beleza, você tem um inglês suficiente para entrar na faculdade. Certo. Tem
faculdade que não quer saber. Quero a nota e a Tem que nota ter, né? pronto. Tem essa proficiência. Normalmente, universidade pública vai ser assim. A Southern Cross acho que também teve muita flexibilidade quando veio a pandemia, justamente porque era um cenário novo para todo mundo. Sim. Né? Alguns tipos de testes. Até estava impossível de você marcar um IELTS, um PTE em época. Não tinha centro, não tinha onde você marcar esse tipo de teste. Então, veio alguns testes como o Duolingo, que, tipo assim, a gente nunca tinha ouvido falar de possibilidade. Quantas as pessoas foram para a universidade fazendo Duolingo, sabe? Agora não dá mais, né? Mas é isso, é verdade. Isso foi, assim, eu reconheço que para mim foi chave também, por acabar, lógico que não foi um motivo bom, mas por estar aqui no Covid, nesse momento da minha vida, que foi conseguir a bolsa, conseguir, de repente, um jeito mais fácil de entrar por conta do nível de inglês. Com certeza. E você já porque... estava com inglês avançado também, né, Lu? Tava. Não vou negar, fazer tava. um Porque CPI, tinha uns anos, né? Professional English. Boa. E em termos da decisão do teu curso, do Master of Teaching, aonde que veio esse... Pra falar, pô, você é do background de administração, né? Você já tinha feito au pair, beleza, mas você veio de investimento de social media, de turismo, e agora falou, não, beleza, você é professora de criança. Teve um estalo também ou teve uma reflexão ao longo do tempo? Para mim, foi tudo muito reflexão. Foi um conjunto de fatores. Foi os anos que eu passei em terapia e tentando me conhecer mesmo. Porque, por exemplo, o social media, eu fiz e falei, não dá para mim. Não gosto. Não quero. Foi muito claro. Você é muito mais pessoas também, né, Lu? Falei. Prefiro. Às vezes, social media é muito mais behind the scenes, né? Você vai fazer aquela coisa, eu gosto muito de um planejamento, por exemplo, mas não sei, eu acho que a gente perde o contato mesmo, eu acho que são mais pessoas. E mais turismo eu gostei, achei bacana, porque já tinha o background também. Enfim, e aí eu sabia que tinha áreas, assim, que eu falava que eu tinha interesse, sustentabilidade, educação, porque eu acho que educação veio muito de uma coisa pessoal, de que a educação é o caminho, gente. É o caminho para tudo nessa vida. Eu sou muito fã de educação também. Pra gente melhorar o planeta, pro nosso futuro. É uma base muito boa, né? É a base. Mas é só com a educação que a gente vai conseguir melhorar as coisas. Eu acredito muito profundamente nisso. E eu acho que foi por isso que eu fui pra esse lado. E, não vou negar, não era o meu plano A. A gente tava falando disso antes. Não era o meu plano A. Qual era o plano A? O plano A era um mestrado em sustentabilidade. E foi por isso que eu quis ir fazer o Cambridge e tal. Fiquei louca. Falei, nossa, eu quero muito fazer isso. Queria entrar. Não tinha a menor ideia do que ia me vir pela frente. Mas queria. Sei, botei na cabeça que queria. Porque é aquela paixão, né? O que a gente sente em algum momento. O que faz a gente querer fazer as coisas. Aquela vontade de acordar e falar, nossa, eu vou fazer isso. E acabou que eu passei na Flinders, em Adelaide. Que é uma universidade muito legal. O Ti também me ajudou muito com questão de bolsa, com como aplicar para as faculdades, etc. Só que, dependendo do curso aqui, é muito caro. Sim. É muito caro. Papo de 70 mil ao ano. E aí eu apliquei para bolsa e eu consegui uma bolsa, acho que de 20% na época. Mas que ainda ficava super caro. Exato. Não deu. Resumo da história, não deu. Porque financeiramente era inviável. E aí que tá. Eu acho que quando a gente vem de um momento que a gente está fazendo vocational course, inglês, ou a gente já tá, às vezes está de férias, a gente está trabalhando pra caramba, a gente fala, nossa, dá para fazer acontecer. Só que a gente tem que lembrar que a partir do momento que você entra no mestrado, você vai estudar pra caramba. Vai tomar muito tempo. Sim. É outra história. Tipo assim, de verdade, não dá pra comparar com o vocational course. Outra realidade, É né? outra realidade. E aí é que tá. E aí eu vi, e eu comecei, eu queria tanto aquilo, que eu peguei mais emprego. Já trabalhava num restaurante em Brisbane. Peguei mais um restaurante. Desculpa. Não, um café. Era um café e 2 restaurantes que eu trabalhava na época. Porque eu falei, não, vou fazer isso acontecer. Aí eu falei, querida, para. Sabe aquele momento? Pensa. Self-talk. Falei, não vai dar. Porque você não vai conseguir trabalhar desse jeito quando estiver estudando. E aí, foi isso. E eu já tinha esse plano bem engatilhado com o Thiago também. O pessoal da Hello, cara, foi Irado. muito... O
pessoal muito reflexivo, bacana. né? É muito e, legal mas, você e tipo, tipo, essa fase. um pessoal que te ajuda a enxergar qual que vai ser o caminho, o que você quer realmente. Não é aquela coisa, tipo, vender curso e tal. Eu não vou começar a E no falar fim porque das eu sou contas, fã. não é sobre só, sei lá, imigração ou um curso de longo prazo na Austrália. Eu acho muito mais sobre o que eu falo assim, pô, as tuas habilidades. Você como pessoa profissional, que tipo de habilidade, que tipo de skills você quer ser? Porque a gente molda. Eu sou turismólogo, eu fiz cursos de business aqui na Austrália, eu fiz um mestrado de tecnologia no Brasil, por exemplo. Então, tipo assim, a gente que molda. O poder de escolha está conosco, né? De como a gente quer moldar o nosso portfólio ou perfil profissional, né? Com certeza. E o que você acha, por exemplo, dessa questão de como levar o estudo aqui e o trabalho? Olha, eu sou um cara que gosta muito eu tenho estudado, assim, produtividade, vamos dizer assim, sabe? Time management, esse tipo de coisa. Então, eu sou um cara muito, como é que eu posso dizer assim, cético no sentido de, ó, tem horário pra muita coisa, sabe? Então, eu sou muito fã de time blocking também, de, tipo assim, realmente dividir o teu tempo para aquela coisa entre compromissos e tarefas, sabe? Isso daqui é a hora de trabalhar, agora é a hora do lazer, sabe? Senão, com a quantidade de coisas que a gente tem e a quantidade de imprevistos que acontecem aqui, se você não estiver preparado para você lidar com uma adversidade, você não vai suceder aqui, entendeu? Então, a gente sempre tem que ter aquele pé atrás com tudo, mas ir também acelerando, né, para o carro começar a ir passando e você ir acessando as oportunidades que vêm no teu caminho. Então, tipo assim, na minha experiência como estudante internacional, era muito intenso. Muito intenso mesmo. Era tipo assim, eu começava, sei lá, de segunda, terminava só a sexta. Graças a Deus eu tinha final de semana, então eu focava em surfar, cuidar de mim, lavar roupa, essas coisas. Então, tipo assim, nessa fase foi muito boa. Mas hoje o que eu sempre falo para os estudantes, assim, esteja preparado para adversidades, porque a gente passa por mudança de governo, a gente passa de mudança política, regra, dia a dia, cap de horas, sabe? Tudo tem. Tudo. Daqui a pouco vem uma nova lei que você tem que se adaptar. Então a gente fica muito vulnerável a esse tipo de coisa, né? Daqui a pouco você fica doente e não consegue fazer Exatamente. tanto shift Meu quanto... pai sempre falou assim pra mim, cara, evite ficar doente na Austrália, cara. Você precisa estar energizado, com saúde pra você conseguir prosperar. Engraçado, né? Meu pai, quando eu vim pra Austrália a primeira vez, meu pai é um cara mais assim, introspectivo, mais sossegadão. E ele me deu uma carta. Falou, só Ai, que abra bonitinho. no avião, né? Deu, pô, não podia abrir, né? Ele me deu tipo assim, ó, beleza, eu vindo pra cá, peguei o avião, aí ele escreveu um monte de coisa, tem essa carta até hoje. E uma das coisas ele falava, cara, não fique doente, cara. Não, sabe, cuide da tua saúde, cuide do teu corpo, porque você vai precisar dela. E muitas vezes, tipo assim, o nosso corpo, o que a gente tem aqui é a nossa fonte de renda. Com Nesse- certeza. A nessa maioria parte, dos tipo empregos que a assim, gente consegue, eles dependem exato. do nosso físico. Exato, exato. Então, eu conciliei bem, sabe? Eu comecei a trabalhar também na Hello há bastante tempo, desde que eu cheguei, sei lá, no meu 4º mês eu já comecei a trabalhar. Então, eu tentava conciliar muita coisa ao mesmo tempo também, mas sempre com aquele drive, né? Você tá sempre esperto para qualquer coisa. Um olho aqui, o outro lá, e fazendo acontecer. E sabe o que eu acho que é muito importante também? A rede de suporte que a gente cria. Certeza. Amigos. Amigos que viram nossa família. Exato. E que, cara, num momento... Tava falando pra você antes também, acabei de passar por um momento, depois de quase 7 anos na Austrália. As adversidades. Teve uma reforma lá no meu apartamento, que deu tudo errado. Fizeram... Teve que se mudar. Tive que me mudar. E, tipo Tem assim, não é essa nem que eu também, tive né? que me mudar. Eu saí com uma mochilinha, achando que eu ia ficar uma semana fora, e o negócio demorou mais de um mês. Ixi. E aí, o que aconteceu? Fui pra casa cada semana na casa de um amigo. Tem essa também aqui na Austrália. Tem cada né? uma que a gente passa. Mas eu acho que deixa a gente vivo também, sabe? Com certeza. Mas a gente devia fazer um episódio aí, tem uma ideia. Só. Um episódio de... Como é que fala isso? Como se, tipo, cuidar da acomodação. Dos BOs. Não, dos BOs da BOs de Austrália. acomodação. BOs na Austrália. É. Tem muito, né? Tem muita história, né? Tem. Eu acho que é legal porque eu tô lendo um livro agora, inclusive, a gente falou de produtividade, que ele fala muito sobre o quão energeticamente você evolui ao estar realmente em volta de pessoas que te dão esse tipo de energia, Sim. porque naturalmente você drag the energy Aham. de uma pessoa que às vezes tá down, ou opa, você vê aquele cara que te bota spirit up.
Mas uma das coisas, assim, das failures, né? Tipo assim, tem muita coisa que a gente faz aqui, às vezes você tem que tentar reframe the failures. Encarar cada step que você dá na Austrália como uma parte do processo. Não necessariamente, pô, aqui não deu certo, não falhou, sabe? E o guidance que eu tento fazer com os estudantes internacionais, eles darem importância para tudo que eles vivem. Porque eu costumo falar assim, aqui é tipo, o tempo passa mais rápido. A água aqui, não sei o que tem aqui, mas parece que passa muito mais rápido, sabe? Eu não sei porque se a gente faz tanta coisa, tem tanto movimento e tudo mais, e, tipo assim, eu acho que pode perguntar para qualquer estudante internacional, pô, realmente a água da Austrália faz as coisas passar mais rápido mesmo, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprende aqui, com todas essas adversidades e empregos diferentes e coisas acontecendo, a gente tenta, pelo menos, né, flexibilidade, que é super importante nesses momentos de você se readaptar e entender que nem o meu próprio mestrado, não foi o plano A, mas foi o plano B. Exato. Lógico que não vou falar que, beleza, foi E tranquilo. tem que ter um C, dependendo do teu objetivo. Às vezes é bom também. Não foi, eu passei, lógico, por um processo de aceitação de que não ia ser aquilo, que ia ser o outro. Não é, tudo são flores, não tô falando isso. Mas a gente ser flexível, a gente vai aprendendo e cada vez vai ficando mais fácil. Porque o caminho não é... Resiliência, exatamente. De ter esse tipo de coisa, né? E da tua entrada no mestrado, assim, começou o mestrado em fevereiro de 2021. Fala pra mim, assim, como é que foi a etapa de adaptação até o momento que, assim, você já estava dominando, vamos dizer assim, o sistema, tudo que você estava fazendo. Cara, eu imagino que deve ter uma fase aí que você estava falando do trabalho e tudo mais. Com certeza, e foi uma baita fase. Porque eu estava em Brisbane ainda, quando começou a faculdade, porque eu ainda estava nesse processo de aceitação, então a Orientation Week estava acontecendo e eu não tinha fechado a faculdade ainda. Foi Thiago, last minute. Lu, pelo amor de Ixi, Deus, Maria. vai, e aí? Já tava com a nota, pelo menos? Não, com a nota, inglês tava de sim. boa. Isso tinha feito antes para tentar os outros e tal, mas o processo de aceitação mesmo. De tipo assim... Tá na hora de tomar uma Porque decisão. assim, a energia, o tanto de energia, dinheiro, tempo que você coloca num mestrado, num higher degree, enfim, que seja os seus vocational courses, na sua jornada aqui. É muito de tudo. É muito dinheiro, é muita energia, é muito tempo. Então, você fica naquele momento de, será que você quer, obviamente, tentar fazer a coisa certa. Por mais que a gente tenha que ser flexível, você fica, será que é isso mesmo? Porque é um baita investimento. Nossa, tudo aquilo que você salvou, né? Você vai falar assim, nossa, tá na hora de realmente investir. Exato. Por isso que eu falo, tem que saber qual é o retorno do investimento. Não adianta fazer um investimento aqui, seja de educação ou qualquer coisa que você queira na Austrália, tem que saber o retorno. E o quanto você quer chegar naquele objetivo. Que pra mim, por exemplo, o objetivo é ficar aqui. O quanto eu quero ficar aqui? O que eu estou disposta para fazer para ficar? Para fazer acontecer. Para fazer acontecer, exatamente. Cara, você tem que querer mesmo. Porque é bastante... como fala, não é negação, mas assim, você abdica de muita coisa nesse processo de estar no mestrado. Então, assim, eu comecei lá em Brisbane, era aula online, porque ainda tava aquela coisa de Covid Pandemia. e tal. Como é que foi isso? Foi tranquilo. Eu sou muito mais fã de aula ao vivo. Claro. Eu prefiro, né, aquela interação, as pessoas, Aula mesmo, né? aula. Mas era ok. Ainda mais para um processo de adaptação. Então, eles estavam também mais flexíveis, né? Sim. Eles como instituição. E os primeiros acessos... Foi tenso. Punk. Foi tenso. E aí eu falei, não, onde que eu me meti? Tipo, tem uma aula tranquila, né, online, você fala, nossa, vai ser sossegada, mas ó, aqui é o que vocês têm que fazer, né? Tipo, não, sabe o que foi muito engraçado também? Uma das primeiras vezes que eu fui pra faculdade, eu entrei numa aula errada. O famoso entrei na sala errada. E aí eu tô olhando assim, falei, nossa, tem esse papo aqui de, acho que eu nem lembro do que era, acho que era de matemática, artes. Era artes. E como artes, você tem Early Childhood também, eu fui levando e fiquei, será que é isso mesmo? E eu fiquei pensando, aí teve algum momento que eu me dei conta que eu tava e eu fiquei com vergonha de sair, fiquei a aula inteira. E o professor, às vezes, né, tipo assim, ó, tem Não uma dá galera conta. chegando, vai... Não, era comecinho, entra assim. aí. Mas foi engraçado, mas aí eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas é porque era outro papo também, era uma aula pra high school, então era secondary stream.
Aquele dia, eu falei, meu pai, amado, eu não vou conseguir. E esse pensamento, quantas vezes? Tipo assim, Fazendo o assessment. não vai dar, não vou conseguir, não vou conseguir entregar, não vou dar conta de trabalhar, não vou dar conta de pagar. Várias vezes esse pensamento, ele inunda você, principalmente se você não estiver preparado para adversidades durante um mestrado. E, enfim, assim, foi muito legal porque no fim das contas, se eu não me engano, o meu cohort ali de Masters of Early Childhood foi o primeiro para International Students. Uhum. E aí a minha sala tinha muito International Students. E eles foram, como a gente estava, né? Estamos aqui aprendendo, como estudante e como faculdade. Então, eles foram um pouco mais flexíveis e eles perceberam que o negócio do inglês mesmo, o nível de inglês acadêmico, o pessoal, a sala, no geral, não estava chegando muito lá. Isso estava impactando as entregas de assessment, de qualidade, de conteúdo, né? Sim. E eles acabaram dando, de graça, eles fizeram uma schedule pra gente ter aula de IELTS e de inglês à parte, pra conseguir ajudar, né, nessa questão. Não vou dizer que eu fui em todas também, porque é aquela coisa, né? Você tem que dar conta de todo o resto. Mas eu achei muito legal que eu não sei se eles fazem isso mais, enfim, foi um momento lá, mas foi muito legal que eles tiveram essa iniciativa de não simplesmente falar, o problema é teu. Uhum. E, enfim, mas Afinal aí você de contas, vai se eles são adaptando, responsáveis também pelos alunos deles, Não. né? E o requerimento também, né? Que é aquela coisa que eu falei. Se o requerimento para você entrar na faculdade não é tão alto, depois eles têm que meio que ver esse parâmetro, né? Sim, com certeza. Ainda mais com a flexibilidade que a gente falou, às vezes, do teste de inglês e tudo mais. Exato. Né? Quantas pessoas ali não passaram ainda mais dificuldade? Se você que já tinha um CPI, um EAP, teve dificuldade, imagina uma pessoa que às vezes, tipo, né, demorou mais para atingir o nível Eu de sempre inglês. falo, não é só planejamento financeiro. É lógico que é grande parte. Ainda mais no de Early Childhood, que você tem que fazer... Quantos meses? Já esqueci. Acho que são, não sei, 6 meses de 6 meses placement. de placement não pago. Então, é full time, que você está trabalhando de segunda a sexta, de graça. Sim. Você tem que se preparar para isso. Big time. Senão, não dá. E, lógico, é pauleira. Você vai, trabalha full time. E, nossa senhora, eu acho que eu nunca me senti tão cansada na vida. A partir do momento... E, assim, também, é lógico, minha experiência, né? Porque eu não trabalhava com Early Childhood ainda. Então, foi aquele big change de energia de criança também. Energia de criança, aprender coisa nova, entender, tarará, e vocabulário, né? Eu chegava do estágio... E ainda depois tem que trabalhar, não? Eu não trabalhava de segunda a sexta todo dia. Eu trabalhava mais de final de semana porque o rate também era mais alto, era melhor. Tem essa também, né? Tem isso também, tem que pensar nessas coisas que são pequenas, mas como você, de forma mais eficiente, faz o seu dinheiro, né? Com certeza. Enfim, mas foi um tempo punk de adaptação. E a parte boa? Vários, né? Hoje eu sou professora full-time de uma sala de pre-prep, que é a preparação para entrar na escola. E eu acho que valeu a pena. Tudo. Não só porque eu vou aplicar meu visto em breve, se Deus quiser. Mas Trabalhou porque... pra isso, né? Mas porque é gratificante. E é, de novo, pessoalmente, no que eu acredito. Que a educação muda o mundo. E é assim que a gente vai conseguir mudar as coisas. Enfim. Assim, no teu dia a dia de universidade, qual foi o momento que você, assim, que fase, vamos dizer assim, você já estava dominando o negócio? Tipo assim, beleza. Agora eu tô, tipo assim, comfortable. Let's do. Tipo, assessment, work, as coisas estão funcionando, eu já entendi o esquema. Chegou uma hora, assim, de entrar num flow legal? Sim, eu vou ser bem sincera. Eu acho que um flow legalzão mesmo só no segundo ano. Que é um... Claro. Por ser um grande processo, né? Enfim, questões bem robustas, acadêmicas, etc. Até porque, enfim, pessoalmente também, eu tava... Minha mudança de cidade, de tipo de emprego... Pandemia, tudo. Pra mim, demorou um pouco mais, talvez. 2020 hoje tá na pandemia ainda, pô. Né? Fronteira fechada e tudo mais. Imagina. Cara, você tava aqui em Gold quando deu a pandemia? Yes. Como é que foi isso, gente? Foi, assim, uma hora de todo mundo se adaptar
uma série de coisas. E eu acho que era um troço tão novo, né? Que a gente passou, tipo, novo pra todo mundo. Nossa, pandemia. Eu lembro que eu tava, acho que era fevereiro, eu tava vendo o jornal, daí acho que, tipo, tinha falado, não, estamos agora numa pandemia. Daí a gente viu, uma pandemia, né? Virou uma pandemia. Pô, de repente, tipo assim, um negócio rapidamente já falou, agora tá spreading the word, até que a Austrália foi lá e pum, fechou. Chineses não entram mais. Daí você fala, opa, daí veio os italianos, a Itália também não. Eu falei, ih, meu Deus. Até uma hora que daí, só ladeira abaixo ali naquela fase, né? Daí o mundo inteiro já tava falando disso. Minha mãe tava aqui, acredita? É mesmo? Minha mãe e minha melhor amiga do Brasil estavam aqui, tiveram que voltar correndo. Ixi. Ela ia passar 50 dias, passou 2 semanas, porque começou essa história de vai fechar, vai fechar. Eu fiquei desesperada, porque era tudo muito novo. Falei, minha mãe não fala inglês. Se ela tiver que ficar isolada, como é que ela vai comunicar com as pessoas? Falei, volta. Eu tinha estudantes na época que estavam em Bali, pra você ter ideia. Nossa, eu liguei conheço umas eles, histórias assim. Eu liguei pra eles e falei assim, e aí, tudo bem? Onde é que você tá? Ah, não, tô chegando aqui em Nusa Lembogã, ou sei lá, Gili Travagã. Eu falei assim, pegue tuas coisas agora, vá para o aeroporto agora e volte pra Austrália agora. Senão você não vai conseguir voltar. Ele, o quê? Eu falei assim, cara, só me escute. Faça isso agora. Graças a Deus, esses 2 estudantes que eu tinha... Melhor eu tinha vendido um seguro de viagem na época, alguma coisa que eu ainda trabalhava com um pouco de viagem. Graças a Deus, conseguiram voltar. Conseguiram voltar, nossa. Exato. Eu conheço gente que ficou Um presa monte no de Brasil, gente. em Bali, enfim, Um monte várias de coisas. gente. E não só, às vezes, estudante internacional. O próprio cidadão australiano, residente, que daí teve toda aquela coisa, né? De voo fretado, daí tinha que vir, Repatriação. tudo mais, repatriação. Não foi um período fácil. Não. Né? Mas acho que todo mundo tem, acho que individualmente, uma lição, né? Pontos positivos e negativos da pandemia e tudo mais, sabe? Com certeza. Graças a Deus, a gente aqui em Queensland foi super lucky, né? Em relação a tudo, comparado gente a qualquer foi. lugar do mundo. Então, não tem nem o que a gente falar. E é por isso que eu falo, para mim é meio difícil falar dessa minha experiência de adaptação à faculdade, porque foi um período muito único, assim, que foi essa coisa praticamente... A gente estava no Covid 2021 inteiro online? ainda. Não. Foi só o primeiro termo, eu acho. Primeiro termo, segundo semestre, acho que já blended, Eu acho né? que foi até antes. Não consigo É? lembrar Acho que especificamente. depois de julho, não... Ou talvez foi depois de Porque eu me julho. lembro que a Eu gente acho que eles voltou- estavam querendo voltar e aí eles acabaram estendendo por segurança. Mas acho que Uma coisa tinha assim. daí, porque tinha aquela coisa também, daí vem em casa, daí para, daí, né? Sim, qualidade. Mas bastante. assim, full time, face to face, 2022 apenas. Direto. Foi... Não, 2022 com certeza, mas 2021 já uma tinha. parte de 2021 já tinha. Mas aí foi isso, foi a adaptação ao tipo de assessment, o que é... Gente, aquele negócio, sabe... Eu brinco, eu falo... E eu tenho uma amiga que faz agora também o mesmo mestrado. Uhum. A gente fala que cada assessment é um mini TCC. Porque sabe aquela parada de reference? Uhum. De colocar as referências, Sim. tudo. Todos os assignments da faculdade são assim, pelo menos do Claro. nosso. Você não vai só colocar da sua cabeça. Você vai ter que colocar com referência. E aí você tem que, tipo, a BNT, eu acho que fala no Brasil, não é? Uhum. Aqui. Tem que colocar na BNT também. O standard, né? O de standard, como você coloca. standard acadêmico. Aí é um projeto de pesquisa. Tem uma das matérias que é um mini projeto de pesquisa. É muito legal, eu achei super interessante, mas é um baita de uma matéria. É você realmente se organizar para ter o tempo de se dedicar àquilo. E aí também, de novo, vai do quanto você vai conseguir fazer isso e o quanto você quer fazer isso. Porque dá para você levar na média. Mais sossegado, Dá. Mas os resultados também vão ser diferentes, né? Vão ser medianos, daí, vamos dizer assim. E olha, eu vou dizer, levar na média não é fácil. É só você, assim, de fato, não querer se matar muito para conseguir, nossa, um high standard de notas, não sei. Uhum. Mas levar na média já não é fácil. Hoje o que você acha que é a parte mais difícil do mestrado seria, tipo assim, quantidade de assessment de uma maneira, que é o assessment, o inglês, qual a parte mais difícil? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que a parte mais desafiadora é a questão de você organizar como é que... O dia a dia? O financeiro e o dia a dia. Uhum. Porque, pelo menos Trabalho pra mim, faz, né? eu tava numa época ainda que era Trabalho de na faculdade. casual. Uhum. E pra pagar a faculdade, é casual aquela coisa. Às vezes tem, às vezes não tem.
Às vezes você pega de final de semana, às vezes não pega. Gold Coast, um pouco sazonal, assim, de eventos e coisas. Quando tem muito evento, é shift atrás de shift. Aí vem o estágio, é full time, E em Queensland, super conservador ainda na época, né? Uhum. Tipo assim, bem... Os acontecendo as eventos coisas aqui bem demoraram pra calmo, voltar. né? E eu acho que, pra mim, o mais difícil, assim, foi como organizar tudo isso. Rotina, trabalho financeiro pra pagar a faculdade, conseguir viver ainda, né? Tipo, uma forma equilibrada, porque você também não pode viver só daquilo, que senão você surta. Sim. E porque, assim, de resto, você vai pegando o jeito. O inglês pro assessment, o formato do assessment. Aí você já tem o templatezinho de, tipo assim, como você faz aquilo. Fica mais... Vai ficando mais fácil, entendeu? Vai ficando mais... Você fez bastante amizade? Fiz. Daí é legal quando Foi você legal. tem, né, como dividir, de repente, um teamwork ali. Com certeza. Eu fiz uma amiga que foi o meu maior presente de mestrado, que a gente se ajudou pra caramba. E a gente fazia, nossa, amiga, tá difícil hoje. Aí, uma na casa da outra, aí a gente se puxava. E você usava muito facilities, tipo biblioteca na Southern Cross? Muito. Principalmente quando eu tava lá, é muito legal. É muito gostoso, lá. né? Nossa. A vista é um... Nossa, perto de Kira, guys. Se vocês não sabem, fiquem perto. Você fica lá no seu computador só vendo aquele marzão. Isso ajuda também, né? É uma delícia. Eu falo isso, e isso é uma coisa que eu né, com o programa de Ambassadors, eu falo muito, Gold Coast é uma cidade muito boa para se estudar, principalmente higher education. Por ser menor, por a oportunidade de você... Cara, você tá meio estressada, porque é tudo overwhelming, tudo isso. Você dá conta disso muitas vezes sozinho, você não tem nenhum partner, alguma coisa assim. Overwhelming, você vai na praia. Relief, the energy. Tem que ter, né? Respira, sabe? Nossa, é uma delícia. Uma delícia. Você ia, tipo, a pé da universidade, sei lá, voltava ou whatever? Da universidade não, mas de casa, sim. Sim. Ia a pé, dava uma... Parecida. Exato. É muito Você chegou a ser ambassador na Southern Cross também? Eu fui, mas foi uma época que eles estavam reorganizando o negócio e acabei não fazendo muita coisa, Mas também foi nomeada? Sim. Tipo, ajuda a galera, tipo assim, quem quer conhecer a universidade também? Qual que era o teu trabalho lá? Era mais... não de mentoria, mas de conversar com as pessoas que estavam com alguma dúvida, possivelmente. Eles encaminhavam mais pessoas da mesma nacionalidade, sabe? Para ajudar. E também para ser um porta-voz, assim, da universidade, sabe? Legal. E qual que foi o processo para você se tornar ambassador do Study Gold Coast? Então, eu já vinha de olho nesse programa desde Brisbane. E uma das minhas melhores amigas aqui fez esse programa em 2021. Ah, é? Aham. Que massa. Gabriela Damasceno. Ah, é? Ela foi ambassador e ela falou, cara, foi muito... Mas, assim, em 2021 foi um pouco diferente por conta dessas questões de Covid. E aí, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Porque aí eu via muito mais de perto que as coisas que ela estava fazendo, experienciando. E eu falei, nossa, isso é muito legal. E quando eu vim pra Gold, eu senti um baque, assim, de... Amigos. E, cara, tem muito brasileiro aqui, o que é ótimo. A comunidade brasileira aqui é incrível. Se ajuda muito, né? A gente se ajuda muito. Só que eu também queria conhecer outras pessoas. Sim. E pessoas de outras universidades também, porque eu tinha interesse em saber, como é que é estudar em outro lugar, como é que... Outros cursos, enfim. E aí, eu falei, não, é isso. Eu vou aplicar em 2022. E aí tem um processo online, inclusive, tá aberto, tá, pessoal? Para 2024, tá aberto. Tem information sessions no Student Hub. Southport. E é muito legal. E aí você aplica, primeiro tem uma aplicação online, você acha que fala um pouco sobre você. A minha memória é péssima. Gustavo. Todos os meus amigos vão ouvir isso e falar, sim. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas era um formulário online. E aí, explicando que é o primeiro... Você, assim. Tinha um vídeo também, lembrei. Em inglês. Podia ser de qualquer forma. Podia ser... Eu acabei fazendo tipo um Reels, assim, com várias coisas que eu fazia da minha vida. Você tinha que falar, acho que como era a vida de um estudante na Gold Coast. E aí peguei várias fotos e vídeos curtos, essas coisas assim, e fiz tipo como se fosse um Reels pra mandar, pra falar, né? Eu conheço gente que fez mais falado mesmo, falando da sua história, etc. E aí essa é a primeira etapa, digamos assim. Depois eles te chamam pra uma entrevista e uma dinâmica em grupo, um negócio assim.
Tudo em inglês. Tudo em inglês. Mas é muito legal. E daí, quando você recebeu o resultado? Eles ligaram pra falar e eu não acreditava. Eu falei, não, você tá brincando comigo. E foi engraçado porque eu já tava dando uns surtos com o mestrado, né? Porque já é bastante coisa. Depois de um ano já, né? Depois de um ano. E aí eu comentei com a minha amiga que morava comigo. E ela falou assim, amiga, você tem certeza? Mais uma pra conta? Você vai surtar e você vai me surtar junto. Eu falei, não, mas é que isso que eu quero fazer. Sim. Aí fui meio teimosa, Entendi. fui lá e fiz. E foi muito legal. E assim, foi muito legal, mesmo não tendo tanto tempo para conseguir me disponibilizar e fazer tudo o que eu queria fazer para curtir aquilo, curtir aquele networking mesmo, né, que você faz ali, que é muito legal. E eu falo agora porque você vira alumni depois do programa. Com certeza. De todos os anos, todo mundo é alumni, e, enfim. E aí eu falo, gente, agora eu tenho mais tempo free, me chamem. E eles continuam convidando o pessoal para eventos e, enfim, oportunidades que aparecem. É super bacana. Porque, tipo assim, histórias como a tua, na verdade, não só inspiram, mas elas, tipo assim, elas ajudam as outras, né? Sim. Então, eu acho que você ter esse cargo, né, de ambassador, na verdade, eu acho que é muito mais sobre uma fonte segura para as outras pessoas que às vezes querem fazer um mestrado ou querem suceder como estudante internacional, whatever is the course ou a área, ter pessoas da mesma nacionalidade que já passaram por isso, tipo assim, que a gente fala, né, skin in the game, faz toda a diferença, né? E esse é o propósito, né? As pessoas elas querem ver uma pessoa de verdade, elas querem ver uma cara para aquela história. Porque uma coisa é chegar à Study Gold Coast e contar uma história que alguém Aquela falou. parte corporativa por trás, né? Sim. Agora, quando Também a é pessoa necessário, vê mas- um estudante mesmo que passou Exato. por aquilo, que fala, isso foi legal, isso foi difícil, isso foi fácil, as dicas, enfim. Eu acho muito legal esse programa que eles fazem, porque eu acho que até o próprio Student Hub é um centro, sei lá, é um espaço onde você pode realmente se conectar com pessoas de outros lugares do mundo. O que eu fico fascinado na Gold Coast, eu pego bastante ônibus e tram, tipo, multiculturalidade. Você Aham. vê pessoas diferentes o tempo inteiro. Sim. Pessoas de, sei lá, países diferentes, tudo que é tipo de gente, sabe? E eu acho que uma oportunidade dessa que você tem, porque imagino que devem ter outros ambassadors de outros países também, você faz uma conexão muito massa, né? Sim. De, tipo assim, não só de ajuda, mas, tipo, às vezes faz amigos de tudo que é lugar do mundo, participa de evento. Eu acho que, tipo, deve ter sido uma fase muito boa da tua vida, né? Foi incrível. Foi incrível. E é até hoje, porque parte das pessoas estende, vieram tá? meus amigos. Isso foi muito legal. Eu, se não me engano, tinham 14 nacionalidades diferentes no meu cohort e 9 instituições diferentes. Porque o propósito é eles divulgarem Gold Coast como um destino de alta qualidade de educação. Como é que fala isso? Exato. High quality education. High value education, quem sabe? É. Foi uma das coisas que quando a gente veio pra Gold Coast e a gente abriu o Hello aqui, eu falei, cara, a gente é muito esse lance sazonal. Eu falei assim, nossa, a gente tem que trazer esse high value. Porque eu sou de um background de educação, minha mãe é professora também, sempre foi coisa, e eu falei assim, nossa, a gente tem que ser esse tipo de agente pra fazer as pessoas refletirem ao ponto de falar, beleza, vamos focar nisso. Que é muito fácil hoje, você não se preocupar com isso, ou você viver uma vida aqui só consumindo, sei lá, produto brasileiro, whatever, tipo, qualquer nacionalidade. É uma cidade multicultural que você pode achar o que você quiser. Sim. Então, você vai em festa brasileira, você come comida brasileira. Você pode viver o Brasil fora da Austrália. Você não tá fazendo intercâmbio, você tá morando fora, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho que esse tipo de programa que você fez é aquela questão do intercâmbio mesmo. Quantas pessoas não aprenderam com a tua experiência ou com o teu background, né? Tipo assim, os mesmos ambassadors também. Sim. Então, eu acho que é muito válido. E eu sempre dou esse incentivo para as pessoas justamente de busque esse tipo de environment, né? Para você estar. Porque é nessa que às vezes, tipo assim, você vai aprender coisas que, tipo assim, você não vai esquecer nunca na tua vida. Vão vir oportunidades boas também, né? Não, e a quantidade de oportunidade que você... Assim, não é qualquer um que tem. Por exemplo, eles têm Professional Development Sessions. Então, eles chamam pessoas para fazer workshops com a gente. E aí, aquela coisa, te põe no spot também, né? Você tem que fazer, às vezes, um negócio para apresentar.
E é aquela coisa de você desenvolver pessoalmente, profissionalmente, oratória, inglês, skills, como lidar com as pessoas, tudo. É muito rico esse programa, eu recomendo demais, porque mudou minha perspectiva, assim, de muita coisa. Inclusive de Gold, porque eles te levam em lugares, que nem eu fui numa organic farm, que talvez eu nem teria ouvido falar, se não fosse por eles. A gente foi no como é que fala? No lugar do prefeito lá. Na prefeitura? Na prefeitura. City Hall, sei lá. No City Council. Hall. No City Hall, eu City acho. Hall? No City Hall, que é ali no Rota, né? Eu acho que é. A gente foi no City Hall e a gente ouviu várias palestras incríveis de pessoas diferentes falando sobre Gold Coast, falando sobre o crescimento de Gold Coast como infraestrutura, como turismo, como well-being, que é riquíssimo aqui, né? Quantas pessoas são conectadas a esportes e questões de well-being. E tudo isso é um knowledge que você vai adquirindo e você fala, nossa, que legal. E aí você quer falar para todo mundo. É muito incrível. Dizem que uma das razões para a Gold Coast ter se desenvolvido tanto é por causa da influência do próprio Mayer, né? Porque eu acho que o background dele também não é australiano. Ele não é australiano, acho que ele é de fora, filipino, Thai, alguma Thai coisa, ou né? filipino, não lembro mais. Então ele tem essa postura de realmente investir, até porque o Steady Gold Coast, assim, dos órgãos, vamos dizer assim, espalhados pela Austrália inteira de região, com certeza disparado muito ativo e tudo mais, sabe? Sim, é muito forte aqui. E esse teu último IELTS aí, como é que foi essa tua experiência? Né? Porque a gente falou da parte boa, a parte que você podia errar muito, né? Vamos dizer assim, querendo ou não. Na universidade, ali, beleza, você fez as suas provas de inglês, CPI, beleza. Mas aqui agora de um IELTS para um skill assessment, alguma coisa do tipo, você, putz, chegou a hora de realmente provar. Como é que foi essa fase? Então, foi outra negação, porque eu era muito fã do Cambridge e eu queria... Porque tem validade, né, para você conseguir usar as notas e tal, mas eu queria muito poder fazer o Cambridge de novo, porque gosto muito da prova. E o IELTS tinha uma coisa meio assim, que eu achava, né, muito mais estruturado, rígido, uma prova mais rígida. E não tem opção, porque como Early Childhood Teacher, o Skill Assessment é o IELTS. E é uma nota relativamente alta. E eu sabia que esse momento ia chegar. E eu tava assim, não vou olhar para isso aqui agora. E eu me formei em 2022, e aí eu me dei um tempo, porque, lógico, eu queria fazer tudo acontecer muito rápido para eu conseguir pegar o visto logo. Mas eu me dei um tempo, porque eu não via minha família há 5 anos. Aí os meus pais vieram para cá, para minha formatura, e logo depois eu fui pro Brasil. E foi incrível, e foi muito necessário. Quando eu voltei, reenergizada, cheia de tudo de bom que eu vivi lá, força, amor e recarregada mesmo. Eu sentei e falei, agora eu vou fazer o IELTS. E não vou dizer que foi o fim do mundo, porque eu já tinha, né, um background de outras provas, etc. Mas particularmente, e aí eu mandei mensagem pra você, lembra? Particularmente eu falei, cara, não tá dando certo pra mim fazer sozinha isso. Eu trabalho full time, eu chegava em casa cansada. Ajuda, né? Pra mim era um environment. Eu ia pra casa, a luz já não é a mesma. A sua cama tá ali logo do lado, você fica com sono. Enfim, e aí falei, quero fazer um curso. Se eu for pra uma escola, que é um negócio que tem uma luz legal, o professor tá lá, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Tive essa ideia do nada. Encafifei, fui lá e fiz. Que eu te mandei mensagem. 4 semanas? Você acabou fazendo 6, não foi? Fiz 4. 4, né? Queria Era fazer 2 e queria fazer 2 e fiz 4. Porque 2 passa muito rápido. E era de segunda a quinta só. 4 horas por dia, né? Mas, enfim. Mais uma conciliação de organizar a vida de volta, né? Trabalho, isso. Tá estudo. vendo aqui, ó? A montanha-russa da Austrália. E aí te mandei mensagem e falei, tem alguma escola que vai... Eu já tava vendo meio que sozinha também, porque a gente fica, quero fazer. Sabia tudo já. Mas, enfim, aí fechei um curso que pra mim foi importante pra ter essa estrutura de poder sentar e fazer, estudar, praticar. Foi muito mais de prática do que estudo mesmo, simulados, assim. E aí eu fui para a primeira prova mais relaxada, porque eu tinha certeza que não ia passar. Eu falei, não tem nem chance de eu conseguir acho que era 8 que eu precisava. Falei, tá de boa, e tá tudo bem. Vou fazer, ninguém passa, tanto faz.
E aí, isso pra mim mudou muito, porque eu sou uma pessoa ansiosa quando, né, fico nervosa com prova e tal. E aí, eu E você passei. tinha tempo também, né? Vamos dizer assim, você tá no Graduate Visa, você tinha tempo, vamos dizer assim. Se você não passasse, você não tava fazendo alguma coisa naquele teu sim, bloco. sim. O que eu falo bastante é o seguinte, façam as coisas com antecedência, porque você não fica... Aquilo que é importante, ele não se torna urgente. Porque a partir do momento que você tem um deadline, o negócio começa a ficar urgente, né? Com certeza. Então você já fica mais relaxado até. E eu conheço várias histórias. É, Esse processo não pode virar uma urgência. exato. Porque a pressão psicológica, ele já é difícil. Exato. Se você coloca uma pressão psicológica, tipo assim, não, você tem que passar até mês que vem. Senão, Ferrou. acabou o visto. Gente, Aí é não muita faça pressão. isso, pelo É amor muita de pressão. Deus. Não tem condições. E não é uma prova fácil. E você não pode escolher fazer Cambridge, IELTS, PT. Engole a IELTS, faz, vai lá e faz. Agora, realmente, eu fiz, e de novo, né, lá atrás, eu falei, beleza, eu quero encher meu copinho aqui do amor, vou viver um pouco, porque o mestrado já foi muita coisa, mas eu sabia que eu tinha uma deadline para esse descanso. Falei, esses 6 primeiros meses, beleza, já é, de certa forma, muita coisa na minha visão, porque eu queria só get this done, Sim. mas eu sabia também que o meu visto vai até 2026. Então, tem tempo. Mas, e outra coisa, também tinha no back of my mind que as coisas mudam, né? O tempo todo. De, enfim, de migração, etc. Eu falei, não quero demorar muito, porque se mudar alguma coisa, Deus do céu. Não, obrigada. Então, tem isso também. E eu sei que é muito complicado, mas tem muita gente que faz. Sai direto do mestrado, fazendo mestrado. Tem o IELTS, tem uma amiga que fez durante o mestrado. Ela tem um partner, então eles, né, conseguem se ajudar um pouco mais na questão financeira, tá? Segura de um lado, faz do outro, etc. Fez durante o mestrado para já sair com isso pronto. E eu acho que agora até essa coisa mudou, né? Essa regra. Tem menos tempo para você fazer... Não sei direito, não vou falar besteira aqui, mas, enfim... Eu acho que é muito importante você se planejar, saber quando que vai fazer. É isso. Eu acho que isso é essencial. Você teve que fazer prova de... Eu fiz o IELTS, na verdade, quando eu fiz o meu sponsor, eu tive que fazer um IELTS, mas a minha nota não era tão alta. Eu fiz o Cambridge, né? Quando eu cheguei e tal. Fiz FC e tudo mais. Mas eu sempre achei legal fazer esse tipo de prova, porque é um jeito, às vezes, de você mensurar também o teu inglês, né? Aquela coisa de escola de inglês, você fica toda hora. Não, beleza. Advanced, upper. Beleza, vamos colocar isso numa prova, de repente, para você realmente mensurar esse teu nível de inglês. Lu, futuro. O que você espera? Ou o que você tem planejado? Quero aplicar meu visto de residência esse ano, se Deus quiser. Tá no caminho, né? Tá no Já passou por caminho. todas essas. Eu sempre falo, o trabalho devolve. Então, daqui a pouco vai dar certo. Vai, com certeza. Eu tô no meu 2º ano como professora full-time e eu tô achando muito... Acabou de começar, né, o termo, mas tá muito legal. Eu quero curtir mais isso, porque ano passado foi o primeiro ano e eu fiquei muito... Nossa, você fica lá tentando, sim, entender, que nem o processo de começar qualquer coisa nova, né? E colocar todas aquelas teorias da faculdade em prática e de formas muito diferentes, porque você vai encontrar umas coisas que você fala, ué, mas não era isso que estavam falando que ia ser? E eu acho que eu quero curtir mesmo e trazer coisas, profissionalmente falando, né? Mais desafios para a sala de aula. Eu quero fazer projetos com as crianças, enfim, coisas de ciência. A gente está tentando tirar um certificado do Little Scientists Australia, umas coisas assim. Irado. E, pessoalmente, vou pro Brasil de novo. De novo, você? De nono? Ai. Então, as pessoas falam, mas que você acabou de voltar do Brasil, que você está indo voltar de novo? Gente, É importante ver a família, É né? demais. É tudo, sabe? É tudo. Você ir lá e você voltar cheia de energia. Lógico que você pode viajar para um outro lugar legal e voltar reenergizado Mas é também. diferente. Família tem um peso a mais, né? E vou pro carnaval também. Aproveitar. Garoto. Então vai agora aí, pô. Vou sexta-feira agora. Então tá na hora. Galerinha, encerrando mais um, Lu. Muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Foi muito legal conhecer a tua história. Eu já conhecia também, mas assim, de uma forma mais descontraída. Acho que foi a ideia central desse podcast. Queria que você deixasse um recado para os estudantes internacionais da Gold Coast, alguma dica, alguma frase motivacional, alguma coisa para eles enfrentarem aí o ano de 2024. Eita. Não deixe de aproveitar. Tenta, sei lá, talvez seja um pouco clichê, mas buscar um equilíbrio mesmo, sabe? Porque a gente fala muito de planejar, de se organizar, financeiro, tudo muito pesado.
Mas dá para aproveitar. Tem que aproveitar a vida, aproveitar Gold Coast, aproveitar o que a Austrália te proporciona também é muito importante. Eu não sei de quem que era a frase, mas ele fala assim, você não é um preguiçoso se você se der uma folga. Né? É isso. Então, tipo assim, dê uma folga pra você justamente aproveitar esse destino maravilhoso que também é parte, né? Não é só educação, não é só trabalho. É o lifestyle que envolve e tudo mais. Eu acho que eu queria que tivessem me falado isso. Se cobre menos. Só isso. Entendi. Vai dar tudo certo. Boa. Beleza, galera? Finalizando mais um episódio aqui, hoje sobre mestrado e a história da Luísa Coelho, que está indo direto para o Carnaval do Brasil. Salvador. Parabéns aí pela tua história, viu, Lu? Parabéns Obrigada. por todos os teus achievements, pela tua dedicação ao longo dessa jornada, né? Que eu acho que é muito importante. Espero que a tua história, assim, toque outros estudantes e use como referência também, porque não é uma coisa fácil, mas, como você disse, né? Tem que ser prazerosa também. Eu acredito que tem muito mais prós do que contra em tudo que você fez como estudante internacional. Com certeza. Galera, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui diretamente. Não deixe de curtir as nossas redes sociais, Study Gold Coast BR e também a Hello in Australia, que estamos aqui nesta temporada de podcast para dar para vocês de forma simplificada as melhores e mais importantes informações para você, estudante internacional na Costa Dourada. Obrigada pelo convite. Cauãzinho, muito obrigado aqui, o nosso filmmaker, meu grande brother. E tamo nessa. A gente volta very soon, guys. Thank you so much.